Olá, alunos. Eu sou o professor Bruno. Eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, tenho cabelos compridos, eles estão amarrados, uso óculos, tenho barba, estou utilizando uma camiseta preta, uma calça preta, estou no estúdio para estar fazendo a gravação da aula. Vamos falar um pouco das doenças de origem microbiana nos alimentos. Então, vamos continuar falando aí das relações de contaminação desses seres que habitam ao nosso redor. Bem, nós vamos começar com uma situação problema. Essa situação problema, dessa vez, ela vem com uma situação mais lúdica aí, nos colocando dentro de um ambiente e uma resolução. Você é responsável pela segurança alimentar de um restaurante que recentemente teve um surto de intoxicação alimentar. Alguns clientes apresentaram sintomas de diarreia e vômito após consumirem uma refeição. Como você investigaria a causa desse problema? Quais medidas para evitar novos surtos? É um problema grave, né? Durante essa aula, dessa unidade, nós vamos entender quais são o nível de responsabilidade de estar manipulando corretamente. Porém, nós temos que entender, quando nós falamos de uma questão empresarial, que além da responsabilidade da vida das pessoas envolvidas, nós temos ainda toda a questão da credibilidade que aquela empresa, que aquele restaurante tem. Um dito popular que acontece numa questão administrativa é que a diferença entre um cliente que é insatisfeito, né, e Deus é que Deus perdoa. Um cliente satisfeito não perdoa. O local onde ele acabou tendo uma consequência, inclusive ele acaba levando essa insatisfação dele para muitos conhecidos, familiares, amigos, muito mais do que a pessoa satisfeita. Então, a credibilidade do ambiente ao qual nós desenvolvemos nossas ações, ela tem que ser levada muito a sério. E a vida das pessoas envolvidas nessa situação. Então, nós vamos pensar durante o desenvolvimento aqui e ver quais seriam as medidas corretas a serem trabalhadas nesse problema. Então, vamos reconhecer as principais doenças microbianas e os fatores que podem levar e as estratégias para a gente poder prever isso aí. Quando nós falamos sobre microbiologia de alimentos, nós falamos de todo o segmento que envolve a relação desses organismos com a nossa alimentação. Entendemos que eles estão atuando ali porque eles também estão no processo de alimentação deles. Só que do que esses organismos se alimentam? Hoje, de quase tudo. Hoje a gente sabe que quase todos os elementos ao nosso redor podem fornecer processos de alimentação para esses organismos. Existem já estudos relacionados a organismos que podem estar trabalhando no plástico, em decomposição de plástico, por exemplo. Então, certos elementos que nós imaginávamos que eram impossíveis de serem decompostos, destruídos ou fornecerem subsídio de alimentação para micro-organismos, já estão sendo mudados esses princípios. Então, dentro disso, nós podemos imaginar que esses seres estão habitando todos os locais, estão também praticamente se alimentando de todos os locais onde eles estão. Do que tem ali, seja da matéria, ou seja de algo que existe na matéria, para que ele possa estar se alimentando. Dado isso, nós encontramos em todos os locais. Uma coisa muito interessante é quando nós estudamos a questão da população humana. O que tem de relação com a população humana com os micro-organismos? Quando nós observamos a população humana no século I,
segundo, nós vemos que a população humana ela está em volta de 200 milhões de pessoas. Quando nós avançamos, 1.500 anos depois, nós observamos a população, ela está em torno de 400 milhões de pessoas. Não existe uma mudança muito drástica nesse desenvolvimento de mais de 1.500 anos. E aí nós chegamos num processo de sanitário melhor. Quando nós começamos a entrar no início do século XIX, no século XX, nós temos uma melhora gigantesca na questão sanitária. Então, quando nós analisamos ali, no início do século XX, a população ela está por volta de 2 bilhões de pessoas. Então, nós já começamos a ver uma mudança muito grande na questão sanitária, nos cuidados, na higienização. Isso muda muito no século XX. Mas algo acontece de forma crucial. Por volta de 1928, um cientista, Fleming, acaba tropeçando no ambiente, dentro do seu ambiente de trabalho, vamos dizer assim, numa observação. Ele observa que, dentro dos seus meios de cultura, o meio de cultura é um ambiente onde nós criamos uma situação muito propícia para o desenvolvimento de uma bactéria para estudá-la. Então, dentro do seu meio de cultura, de bactérias, ele analisa que alguns fungos contaminaram. Antes de jogar aquele elemento contaminado fora, ele começa a se perguntar por quê? Por que aqueles fungos mataram aquelas bactérias? Dentro disso, ele percebe que os fungos produziam, aquele fungo que é chamado penicilino, produzia uma substância que destruía a parede celular das bactérias. Aquele gram positivo, gram negativo que nós já conversamos, a parede celular das bactérias. Isso causava lise e destruía a parede celular das bactérias. Dali é criado um elemento chamado penicilina. Essa penicilina se torna o primeiro antibiótico. Do primeiro antibiótico, utilizado em matando as bactérias presentes na invasão do nosso organismo, nós temos um aumento populacional gigantesco, uma vez que essas bactérias mesmo eram um dos elementos que controlavam a população humana, o crescimento dessa população com o desenvolvimento das doenças. O crescimento gigantesco da população após a criação da penicilina leva a um avanço em um século, para 8 bilhões de pessoas. Em torno de 6 bilhões de pessoas crescendo em um século. Tudo isso para que a gente possa entender que as bactérias têm uma relação fundamental com a nossa vida, uma relação fundamental com a nossa alimentação, uma relação fundamental com todas as estruturas que nós temos ao nosso redor. Então, estudar a microbiologia de alimentos é um fator fundamental para entender que as bactérias têm uma relação muito grande e principalmente com a relação de controle do nosso desenvolvimento populacional. E aí vem a importância da segurança alimentar para a saúde pública. A situação problema no início apresenta de uma forma bem clara que as bactérias elas podem ser elementos muito drásticos no nosso processo alimentar. Então, o conhecimento e a atuação na segurança alimentar é um fator fundamental para que a gente possa evitar o desenvolvimento delas. E nós vamos estar vendo aqui também, né, a questão de algumas causas e prevenções de doenças transmitidas por alimentos, né? O que pode causar também essa situação? Como na situação problema, o que poderia ser causado? O que poderia ter causado aquele processo alimentar? Provavelmente, um processo de manipulação. De quem? Né? Foi um processo de conservação? Foi um processo de transporte? O que pode ter causado aquela contaminação geral? Qual contaminação foi essa? Então, a gente vai estar estudando também, né? Então, nós vamos ter, entre as principais doenças aí, infecções alimentares de ingestão de micro-organismos patógenos. Então, muitas dessas infecções vão estar relacionadas ao comer. Então, os micro-organismos estarão relacionados àqueles que a gente acaba comendo, geralmente sem perceber. Uma vez que eles são microscópicos,
nós não conseguimos perceber na mudança. É muito importante para nós que nos alimentamos ficarmos atentos à mudança de gosto, principalmente. Os alimentos que têm um gosto diferenciado e o corpo irá automaticamente apresentar uma recusa àquele tipo de alimento. Mas essas contaminações relacionadas à ingestão são preocupantes também na questão, como nós vimos no começo, na questão econômica, né, da empresa. Esses processos de infecção alimentar, eles vão ter características muito claras, onde o corpo vai precisar eliminar essas substâncias. Então, as primeiras reações que nós teremos é justamente o processo de eliminação, seja por vômito, seja por diarreia, da questão alimentar ali. Existem toxinas microbianas que são responsáveis em realizar o processo de decomposição dos alimentos. Então, nós teremos toxinas que são usadas para poder realizar a forma como o alimento será decomposto. Essas toxinas, quando elas estão presentes em grande quantidade no alimento que está sendo fornecido, elas podem causar reações muito grandes ao nosso organismo. Tá? Uma vez que essas toxinas elas estão sendo utilizadas ali para o processo de destruição daqueles elementos químicos, mas o nosso corpo também é composto por elementos orgânicos. Então, quando nós temos contato com essas toxinas, que são elementos próprios para desfazer uma estrutura, elas podem estar atuando de forma negativa no nosso organismo também. Daí vem a preocupação em não consumir algo que esteja num processo inicial de decomposição, por exemplo. Ou um alimento que ficou de um dia para outro fora da geladeira. Porque esses elementos podem já estar tendo o processo de destruição ali natural, de decomposição por aqueles elementos, micro-organismos, e isso pode ser introduzido de forma negativa para o nosso corpo. Tá? E como nós falamos já na outra hora, nós temos alguns micro-organismos que são muito comuns, né? Nós temos a salmonela, por exemplo, temos Listeria, E. coli, né? E nós temos também o botulínio, que causa, por exemplo, a questão do botulismo. E é utilizado como botox também. A utilização dessas toxinas também já podem ser utilizadas, são utilizadas dentro de elementos fármacos, por exemplo. Né? O botulismo, por exemplo, que vai ser relacionado a uma toxina que pela alimentação e pela presença dessa toxina pode levar à paralisação no sistema sanguíneo de algumas partes, né, do corpo, uma paralisação até grande do nosso organismo. Essa toxina ela foi utilizada por elementos estéticos e até mesmo por elementos médicos na paralisação, interrupção das sinapses, das ligações de algumas terminações nervosas. Isso, dentro da estética, gera com que o botox, essa toxina, ela paralise a relação que existe entre as terminações nervosas e a musculatura, fazendo com que alguns músculos parem de ter reação. Isso leva a um fator estético mais benéfico para a pessoa, por conta de não ter mais expressões em algumas regiões que apresentam rugas, por exemplo, e algumas regiões de dores intensas, como dores de cabeça, também pode ser utilizado essa toxina do Botox para poder paralisar algumas regiões e causar um benefício. Então, é explorado também, são explorados os micro-organismos de forma com as suas toxinas dentro também do elemento fármaco também, dentro do elemento médico, né? Dentro da região dessa área de atuação médica também, tá? As fontes de contaminação. Bem, nós podemos
ter a contaminação pela água. Nós falamos, a água que é fornecida naturalmente, ela não necessariamente, na natureza, ela tem presença de micro-organismos, ela tem que ser, nós temos que levar em consideração, fora a água que realmente já está contaminada por descarte irregular de alguma situação na onde ela é fornecida. Então a água contaminada, ela pode ser um elemento bem preocupante na propagação dessas doenças. Nós temos as pragas, e nisso nós vamos envolver a contaminação de roedores, né? Quando nós falamos de roedores, por mais que exista todo um processo de cuidado, roedores são animais que são muito adaptados para poder ir atrás de alimentos em quase todas as regiões. Então, temos que sempre ter um cuidado muito grande com a presença desses seres aí, e eles automaticamente, por estarem dentro de regiões como esgoto, dentro de regiões contaminadas, eles levam consigo a contaminação desses locais e acabam levando para o nosso alimento também, né? Nós temos a contaminação que pode acontecer pelo ar também, né? Uma contaminação de vírus, por exemplo, pelo ar. E nós vamos ter a questão da própria matéria-prima contaminada. Então, às vezes, eu tenho um fornecimento de um produto que ele já veio contaminado de algum local. Então, existem várias formas daquela situação, problema, que nós vimos no começo, não ser, às vezes, responsabilidade exatamente daquele local. A contaminação pode ter vindo de outro local, porém, é nossa responsabilidade ter o cuidado de poder estar fornecendo o melhor alimento, né? Então, estratégias que a gente pode ter isso é a melhor higienização possível desses elementos. Nós temos que controlar a temperatura, uma vez que a temperatura influencia no desenvolvimento desses elementos. Nós temos que separar os alimentos que estão prontos para o consumo, né? Então, aqueles alimentos que não foram passados por um processo de aumento de temperatura, por exemplo, quando um alimento ele é cozido, ele passa por uma temperatura, ele acaba destruindo os micro-organismos presentes ali. O momento que ele acaba sendo cru, ele tem um processo mais forte de presença de micro-organismos, e não tendo essa presença de temperatura, nós temos a preocupação de ter algo ali contaminado, né? O treinamento desses manipuladores é fundamental. E nós temos formas de análise laboratoriais também para poder prever, tecnologias e sensores para poder prever se existe contaminação nesses alimentos ali. Então a resposta correta seria que nós poderíamos investigar a causa do surto, analisando o alimento, os manipuladores, os utensílios, né? Ou seja, nós tínhamos que analisar cada elemento, seja o produto que veio fornecido, qual o prato que foi que essas pessoas comeram, dentro desse prato qual alimento tinha disponível ali, onde foi fornecido, como foi feito, onde estão os utensílios utilizados, levar isso para o laboratório, levar isso para análise para poder identificar qual presença tinha. Nós falamos agora há pouco dos meios de cultura. Meios de cultura são ótimos para poder identificar, proliferar aqueles tipos de bactérias, para poder identificar qual seria. Do momento que a gente identificasse dessa bactéria, poderíamos entender qual seria a fonte, de onde ela veio, o que aconteceu. E reforçar, dado isso, a presença desse elemento contaminante, reforçar a equipe, reforçar a questão do treinamento, reforçar a questão da higiene, para que isso não aconteça novamente, né? Então, sendo assim, a prevenção de doenças é um esforço coletivo, né? De todos ali, manipuladores, os fornecedores, todos envolvidos. E nós devemos abordar algumas ações práticas aí para poder evitar esses processos. A responsabilidade é nossa. Até a próxima aula.